Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 15 da semana 3 do módulo 4 do projeto Reprograme-se. Na aula de hoje nós vamos começar a criar a estrutura do servidor, o model e o banco de dados da nossa API. A ideia é criar uma API e depois criar uma aplicação, tá, para fazer o processo de consumir os serviços dela. Então nós vamos fazer isso tudo usando o Replit para a gente realmente colocar em prática tanto o lado servidor, né, como o lado client. Então nós vamos trabalhar com o nosso back-end e depois nosso front-end. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Replit é criar um novo aplicativo. Tá? Eu vou colocar esse aplicativo como lista tarefas, com T maiúsculo. Esse vai ser o nome da nossa API. Beleza. Então, a primeira coisa é instalar, né? Vamos começar a fazer as instalações aqui. Então, primeiro, ó, npm install o nosso Express. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? Primeiro Express. Depois, eu já vou instalar o SQLite e o Sequelize. Então, npm install SQLite 3 mais o Sequelize. Ótimo, perfeito, maravilha, tudo certinho até aí. Agora aqui no nosso arquivinho principal, no index, eu já vou criar o servidor da aplicação, tá? Então aquele nosso arquivinho, nosso padrão, né, de criação é esse daqui. Então Concha Express requer Express, né, Concha Express e mais aqui a nossa rota principal, né? Aqui e um retorno, né? Já começou a mudar aqui as coisas, ó. Um retorno JSON com uma message, né? Com objeto message, sistema de lista de tarefas, beleza? Então essa é a nossa rota principal, tá? Tá aqui, ótimo. Agora a gente vai começar a criar as estruturas aqui, né? Então vou criar uma pasta aqui chamada DB para guardar meu banco de dados, perdão, para guardar as informações do banco de dados, tá? E aqui dentro o db.js. Eu não vou guardar meu banco de dados aqui, porque como a gente vai manipular ele, vai ficar mais fácil do lado de fora, tá? E aí dentro do db.js eu vou criar aquela estrutura também da configuração básica para se criar um banco de dados, com o nome do banco de dados, certo? No nosso caso aqui, eu vou criar como sendo, vou colocar ele como sendo mercado, tá? Então, ó, biblioteca, modos utilizados, está aqui tudo certinho, ó, Sequelize. Depois a gente cria a configuração do banco de dados, né? SQLite, mercado SQLite, e faz a autenticação, né? Para ver se está tudo certo aqui, devolve no console para a gente poder visualizar, beleza? Então já fizemos a parte relacionada ao banco de dados. Tem mais alguma informação, professor? Tem, né? Primeira coisa, ó. Temos que finalizar aqui, vou finalizar ele, né? Deixa eu finalizar e colocar o processo do Modeler, né? Modeler.sports, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso Sequelize, tá? Não pode esquecer dessa parte. Beleza, então criamos aqui a nossa estrutura do banco de dados. Agora a gente já vai para a parte das models, tá? Primeira, nós vamos ter duas models. Uma model usuário, que nós não vamos trabalhar com ela agora, tá? Nesse primeiro momento, mas ela vai ficar ali. E a model tarefa, ok? Então nós vamos criar duas aqui dentro de uma pastinha. Então, ó, uma pasta chamada model. E dentro dela eu vou criar dois arquivinhos. Um chamado usuário model com M maiúsculo, .js. E uma outra, em um outro arquivinho chamado tarefa model.js. Beleza, ó, tá aqui também. Fizemos tudo certinho. A estrutura, vamos começar com o nosso usuário, né? A estrutura do nosso usuário model, ela é bem parecida com os que nós já fizemos nas aulas passadas, tá? Eu vou ter, no caso do usuário model, eu vou ter um nome do tipo string, um e-mail string e uma senha string, né? Bem simples, tá? Eu já tenho ele gabaritado aqui, já está lá no arquivinho de vocês também, então vamos só olhar, ó. Criei uma constante para requerer o Sequelize,
criei uma constante database para requerer o arquivinho, né, com as configurações do DB. Depois eu chamei aqui uma constante usuário que vai receber a definição usuário, né, com um banco de dados. E aí comecei a criar a nossa estrutura do model com um ID usuário integer, autoincremento, alonu, primary key, né, ele é chave primária, não vai ser nulo, nome vai ser string, não pode ser nulo, e-mail string, não pode ser nulo, e senha, né, string também não pode ser nula, tá? E por fim, finalizei com um database, model name, usuário, e quero que a tabela se chame usuários. Esse daqui é a estrutura do nosso usuário model. Agora vamos lá para o nosso arquivinho voltado para o nosso arquivinho chamado tarefa, né? A tarefa, ela vai ter um campo que vai ser o principal, né? Que vai ser o campo voltado para a ID tarefa, tá? Depois, ela vai ter um campo chamado título, que vai ser o título da tarefa. Depois, a descrição do nosso arquivinho, tá? Então, ele é bem simples também. Então, vou pegar aqui também o gabarito, que vocês também já têm acesso a ele lá, no nosso Ava, e vou copiar aqui para gente. Pronto, tá aqui, ó. Então, ó, mesmo esqueminha. Constante SQLize requerendo SQLize, database, usuário. Aí aqui eu tô chamando, ó, esse usuário aqui, porque se eu precisar de alguma coisa, né? A princípio, como eu não tô usando, ó, eu vou tirar ele daqui, tá? Pessoal, vou arrancar ele daqui. Não vou usar ele agora não. Depois a gente coloca. Tarefa, depois eu tenho ID tarefa, SQLize integer, autoincremento, alonum, primary key, depois título, string também não pode ser nulo, e descrição, string também não pode ser nulo. O database, eu estou dizendo que ele vai se chamar, o model vai se chamar tarefa, e o nome da tabela vai se chamar tarefas, tá? E o módulo na Sports chamado tarefa com T maiúsculo. Então esse daqui é o nosso model, tá? Dentro do model tarefa, né, nós criamos toda a estrutura e também dentro do model usuário. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir lá no nosso arquivinho, index, né, para começar a fazer a configuração dos nossos models. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dizer, olha, nós temos dois models aqui para serem usados. Então vou botar eles aqui, tá? Ó, models, aqui, ó. Usuário, model, tarefa, model. Beleza? Mas o que, professor? Então, nós temos que realizar ainda aqui, tá? Algumas configurações. Mas, a princípio, vamos executar para ver se tudo deu certo. E é lógico, né, que sempre vai faltar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos ver o que houve aqui. Requer model tarefas, ó. Tarefas, é tarefa, não é isso? Deixa eu ver. Tarefa, ó. Não é tarefas, é tarefa. Vamos executar de novo. Opa, banco de dados, conectado, sistema está aqui. Vamos lá no nosso banquinho aqui também. Eu vou fechar aqui, tá? Que a gente não vai usar ele agora. Ó, nosso banco de dados. Deixa eu remover ele, tá, pessoal? E deletar, como deu um primeiro erro. Deixa eu tentar executar de novo. Vamos ver o que está ali. Banco de dados está aqui, né? A princípio ele gerou aqui algumas configurações, né? Vamos ver se está tudo certo mesmo. Beleza, aparentemente está tudo certo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá. Primeira coisa aqui, nós vamos criar a nossa constante database, né? Para colocar aqui o nosso banco. Database, que vai ser igual a requer. E aí nós vamos colocar aqui o ponto /db. Beleza. Ok, tá aqui tudo certinho. Agora nós temos que fazer o sincronismo com o banco, né? Fazer aquele processo do sync, né? Para realmente a gente testar ali agora se está tudo ok, tá? Ó, então, só passando bem rápido aqui, né, pessoal? Ó, a gente já fizemos várias vezes, né? Então, database.sync, console.log, houve uma falha ao sincronizar o banco de dados, se der um erro, né? Se não, ele já vai gerar aqui o processo, né, normal de conexão, tá? Vamos executar aqui para ver se as nossas tabelas vão ser criadas. Aqui, opa, vamos ver aqui. Ó,
tabela, tarefas, isso tá aqui, né? E a tabela usuários, ó, tá aqui, criada, tá? Conseguimos finalizar. Então já criamos os models, tá? E já criamos também a conexão com o servidor e o banco de dados, beleza? Na próxima aula, a gente já vai realizar a criação do arquivo de routers e dos controles. Até lá!